E aí, aluno, eu sou o Léo e deixa eu te contar sobre triângulo retângulo e o teorema de Pitágoras. Vamos lá. Cara, triângulo retângulo, o próprio nome já fala sobre quem é ele, né? Eu vou ser um triângulo retângulo quando eu for um triângulo que tiver um reto ângulo. É um triângulo que possui exatamente um ângulo reto, que é aquele ângulo que mede 90 graus, ok? Perguntas de verdadeiro ou falso. Num triângulo retângulo, é possível que eu tenha mais de um ângulo reto? É possível que eu tenha, por exemplo, dois ângulos retos? Verdadeiro ou falso? Se você falou falso, você acertou. Por quê, aluno? Porque se dois ângulos são retos, se dois ângulos medem 90, lembra que a soma dos três tinha que dar 180. Mas se dois são 90, esses dois já dão 180, né? E aí o terceiro teria que ser zero. E se o terceiro é zero, é impossível formar um triângulo. Não existe esse triângulo. Então, em triângulo retângulo, você tem apenas um ângulo reto. E quando isso acontece, os lados desse triângulo recebem nomes diferentes. Por exemplo, aquele que é o oposto a 90 graus, esse cara aqui, ó, aquele que é o oposto ao ângulo reto, ele é chamado de hipotenusa. O que é hipotenusa? É o lado oposto ao ângulo reto. E a hipotenusa, aluno, ela vai ser sempre o maior lado desse triângulo retângulo, tá? A hipotenusa é sempre o maior lado de um triângulo retângulo, sempre. Não pode ser igual e não pode ser menor, sempre estritamente maior. Já os outros dois, os caras que sobraram, aqueles que não são opostos ao 90 graus, eles são chamados simplesmente de catetos. Léo, não tem cateto oposto, não tem adjacente? Não, não tem nada disso. Esses caras que sobraram são chamados de catetos. O fato de ter oposto e adjacente é em outra aula, em outro momento aí na matemática. Show? Então tá aí. Esse é o triângulo retângulo pra gente. Depois de você entender o triângulo retângulo, a gente vai dar um jeito de relacionar os lados desse cara. A gente vai aprender a relacionar a hipotenusa com os catetos. Relacionar, que eu digo, é criar uma igualdade, criar uma identidade, criar uma conta que envolvam esses caras. E teve um matemático que fez isso, né? Um matemático muito famoso, conhecido como Pitágoras. Pitágoras desenvolveu o seguinte teorema pra gente. Num triângulo retângulo, se você pegar a hipotenusa e você elevar ao quadrado, olha lá, vai ser a mesma coisa, vai ser igual que você pegar um dos catetos e colocar ao quadrado, mais o outro cateto também elevado ao quadrado. Tem aquela famosa frase: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? E esse é o teorema de Pitágoras pra gente. Léo, quando é que eu uso esse tal teorema? Cara, o teorema envolve os três lados de um triângulo retângulo, A, B e C. Para você usar esse teorema, basicamente você tem que conhecer duas informações, você tem que ter dois lados. Se você tiver dois lados, aí você aplica o pitch, que é o teorema de Pitágoras, e você descobre a hipotenusa. Ou, perdão, você descobre o lado que falta, né? Claro, se eu conhecer os dois catetos, eu aplico o Pitágoras e eu acho a hipotenusa. Porém, se eu conhecer um cateto e a hipotenusa, eu posso usar Pitágoras e encontrar o cateto que falta também, né? Mas é isso. O teorema de Pitágoras é: você conhece dois, aplica um pitch e você acha o terceiro. Show! Esse teorema, cara, ele tem uma interpretação geométrica que ele é bem legal. Uma interpretação para você ver por que funciona, por que o teorema é dessa maneira, né? Por que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos ali. E aí, para fazer isso, claro, fiz num PowerPoint, tem alguns métodos mais precisos de fazer isso, né? Mas só quero te contar a ideia de como é que funciona. Olha só, aluno. Imagina que nesse cateto aqui, ó, um cateto de medida C, eu vou construir um quadrado ali. E eu vou calcular a área desse quadrado. Bom, se o lado é C, a área do quadrado seria C ao quadrado. Perfeito? Imagina que eu vou colocar um quadrado aqui também, no cateto B. Se o lado é B, a área desse quadrado seria B ao quadrado. Por fim, faça a mesma coisa na hipotenusa, construa um quadrado agora de medida A para o lado. E aí a área desse quadrado seria A ao quadrado, beleza? Eu queria que você imaginasse que isso aqui é como se fosse água, como se fosse um líquido. E aqui eu tivesse duas torneiras, ó, uma torneira aqui, uma torneira aqui. Se o teorema de Pitágoras realmente funciona,
Ao você abrir essas torneiras e você pensar nesses caras como sendo líquidos, eles iriam cair, iria cair, e para funcionar, quando você juntasse C quadrado com B quadrado, ele teria que completar o A quadrado inteiro, porque você teria que a soma desses dois dá exatamente o cara de baixo, né? E o legal é que se eu abrisse a torneirinha, ó, e colocasse a água caindo, ela iria preencher perfeitamente o quadrado de baixo, né? Olha, mais uma vez, abre a torneirinha, o negócio cai e completa ali embaixo. Ou seja, tem realmente aquela igualdade que a gente conversou. Mas óbvio, isso aqui é só uma ideia, eu estou fazendo um slide, né? Eu posso ter roubado e eu posso ter feito essas coisas se encaixarem perfeitamente. Caso você queira ver isso com um pouquinho mais de precisão, existem vários vídeos no YouTube. Eu aqui, por exemplo, indiquei um link para que você veja esse esquema, só que com água realmente, né? Esses bloquinhos sendo completos. E aí, caso você queira, basta baixar aí o PowerPoint e clicar nessa parte da aula. Show? Sim. Depois de você aprender o Pitágoras, você vê por que Pitágoras funciona, agora a gente pode aplicar o Pitágoras realmente, né? Coloquei aqui dois exemplos, exemplo A, exemplo B. Perceba que em cada um deles, um eu quero a hipotenusa e o outro eu quero o cateto. Eu vou te mostrar Pitágoras funcionando. Vem comigo, aluno. Triângulo número 1. É um triângulo retângulo? Sim. Condição número 1, né? Pitágoras só vai funcionar em triângulos retos, em triângulos retângulos. Então esse cara é. Naquele triângulo, quantos lados você sabe dele? Eu sei 2. Eu sei que esse é 3 e que esse é 4. Quer achar o terceiro? Quero. Então vou usar o teorema de Pitágoras. Fazendo Pitágoras aqui, ó. Pitágoras me conta que a hipotenusa ao quadrado é a mesma coisa que um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado é 16. 9 mais 16 é 25. E o número, que é o quadrado, vai dar 25, é 5. Portanto, a medida daquela hipotenusa é 5 unidades. Beleza? Esse é um dos triângulos mais famosos que nós temos, né? O famoso triângulo 3, 4, 5, em que os catetos são 3 e 4 e a hipotenusa é 5, consequentemente. Para esse cara, olha como a lógica é a mesma. Conhece dois lados do triângulo retângulo? Conheço. Quer achar o terceiro? Quero. Então você vai lá e faz o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado vai ser igual a esse cateto ao quadrado mais aquele cateto ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, 6 ao quadrado 36 e x ao quadrado você mantém. Subtrai 36 de ambos os lados. O número que é ao quadrado fica 64, é exatamente o 8. Então aqui você tem 6, 8 e 10. Um outro triângulo famoso na geometria. Show? Vamos lá. Quantas questões, cara, tem duas perguntas que com Pitágoras você consegue responder de uma maneira bem rápida até. A primeira delas é a diagonal de um retângulo, sabia? Olha só, calcule a medida da diagonal de um retângulo que possui lados medindo 12 e 16. Então vamos lá. Retângulo é um quadrilátero, tá aqui o quadrilátero, né? Em que todos os ângulos desse cara são retos. Todos os ângulos são 90 graus. Os lados, um medem 12, um deles mede 12 e o outro deles mede 16. E ele pediu a diagonal. O que é a diagonal? É esse cara aqui. E quando você desenha a diagonal, aluno, você acaba de perceber que você formou um triângulo aqui, ó, que é um triângulo retângulo, porque esse ângulo é reto, já que eu estou falando de um retângulo com uma figura maior, né? Desse triângulo retângulo, eu conheço dois lados e eu quero achar o terceiro. Se eu conheço dois lados e quero achar o terceiro, eu vou ali e aplico um teorema de Pitágoras. E tem essa medida da diagonal de graça. D ao quadrado vai ser igual a 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual a esse cateto ao quadrado mais aquele cateto ao quadrado. 12 ao quadrado, 144. 16 ao quadrado, 256. Você soma esses dois, resulta em 400. Tirou a raiz quadrada, D é igual a 20. Então a diagonal daquele cara mede 20 unidades de comprimento. Outra aplicação legal é que você consegue achar a altura de um triângulo equilátero, por exemplo. Pega um triângulo equilátero de lado 2 raiz de 3. Tá aqui. Se ele é um triângulo equilátero, aluno, quando você desenhar essa altura, além de a altura formar sempre 90 graus, essa altura ela vai dividir a base ao meio.
Isso porque é um triângulo equilátero. Se todo esse lado era 2 raiz de 3, todos os lados são iguais, né? Equilátero significa isso. Se esse lado também mede 2 raiz de 3, e aqui eu estou bem no meio, então essa parte fica só raiz de 3. Concorda? E por fim, você pode vir agora nesse triângulo e fazer mais um Pitágoras para encontrar essa altura. Fazendo Pitágoras, hipotenusa ao quadrado vai ser igual àquele cateto raiz de 3 ao quadrado, mais o outro cateto altura ao quadrado, que é quem eu quero. Esse número ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, raiz quadrada de 3 ao quadrado é só o 3. Raiz quadrada de 3 ao quadrado é só o 3, e o h fica ali h quadrado. 4 vezes 3 é 12, tira 3 de ambos os lados, vai dar 9. O cara que é o quadrado da 9 é 3. Então a altura daquele triângulo é 3. Beleza? Aluno, esse é o momento sobre Pitágoras e triângulo retângulo. Espero que você tenha entendido e curtido. Até um próximo momento. Valeu!